Olá, olá! Boa noite! Tudo certo, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Marina, sou psicóloga aqui do Pertence e hoje estamos começando mais uma live da nossa série Trocando Conhecimento. A gente já tem algumas lives do nosso projeto no nosso IGTV. Já falamos sobre direito, sobre esporte, sobre cinema, sobre educação. E essa live aqui de hoje, coloquei o título aqui para vocês que é de comunicação alternativa. E nós vamos contar com a participação da fonoaudióloga Michele Borges, que eu já estou colocando ela aqui junto com a gente para se conectar. Sejam todos muito bem-vindos. Conversando com a Michele. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Olá, deixa eu tirar o fone e ver se melhora. Não tô te escutando. Deixa eu ver. Tá sem Tu áudio me pra escuta, mim. me Ah, escuta agora agora, sim. Michele? Agora escuto. Maravilha, então tá. Era aqui o erro mesmo. Tudo certo? Oi, Tudo pessoal, boa noite a certo? todos. Então, estamos começando mais uma live do nosso projeto Trocando Conhecimento. Hoje, então, com o tema Comunicação Alternativa, Mitos e Verdades. Para isso, então, a gente está contando com uma super especialista no assunto, né, que é a fonoaudióloga Michele. Essa live, pessoal, quando encerrarmos, vai ficar disponível no nosso IGTV. Então, quem quiser conferir depois, se perdeu alguma parte, vai estar disponível. Michele, nosso objetivo hoje, então, é conversar sobre a comunicação, né, que é o nosso modo de nos conectarmos às pessoas. Para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras mais difícil, né? Então, queria que primeiro, antes de tudo, tu se apresentasse um pouquinho, né, porque eu sei que tu sabe bastante sobre o assunto. Então, queremos começar por aí, se tu puder te apresentar um pouquinho. Certo. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite de poder estar aqui falando de algo que eu gosto muito e que eu quero disseminar para todo mundo conhecer e conversar com amigos, familiares, né, para que isso se estenda a todo mundo que precisa, né? Então, eu me chamo Michele Borges, eu sou fonoaudióloga e eu trabalho com comunicação alternativa já há um tempo. Eu comecei trabalhando na Casa do Menino Jesus de Praga, onde são Uhum. crianças institucionalizadas e que eu via que tinha um déficit comunicativo bem grande, né? Na verdade, o meu foco inicial com essas crianças, né, era focado na fonoaudiologia. A gente tem várias áreas. E meu foco naquele Uhum. momento, recém-formada, era trabalhar muito a questão da alimentação, da disfagia, né? E eu deixava um pouco de lado essa parte da comunicação. E só que eu via Uhum. que interfere muito no nosso tratamento, assim, a gente ia cuidar da boca, mas não escutava o que a criança queria, sabe? Então, Uhum. eu via que era muito importante dar voz a essas crianças que tinham paralisia cerebral, eles não conseguiam se comunicar através da fala, né? Mas tinham tantas Uhum. outras maneiras de se comunicar. Então, eu fiquei encantada com essa área da comunicação alternativa. Conforme eu fui estudando, eu fui vendo que aqui no Brasil é muito pouco estudado ainda, é pouco Uhum. conhecido, não tem nem ainda uma terminologia universal, né? Aqui, quer dizer, que aqui Uhum. do Brasil que seja única. A gente usa várias terminologias, né? Então, ainda tem muita coisa que a gente tem que fazer pela comunicação alternativa aqui, e eu me encantei com isso. Então, hoje em dia eu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e na Assistiva Uhum. Tecnologia e Educação. Então, bem focado nessa parte de comunicação alternativa. Então, acho que agora a gente pode ir conversando. Show, Eu acho que vamos o pessoal começar. pode ir mandando perguntas, né? A Isso, gente. bem lembrado, Michele. Quem quiser colocar aqui nos comentários, ou a gente tem uma caixinha aqui embaixo, que é um ponto de interrogação também, quem quiser colocar Ah, tá. direto ali suas perguntas, vocês podem ir mandando, a gente vai acompanhando, né? Acho que os comentários também, Isso. se tu puder me ajudar, Michele, a acompanhar, que às vezes sobe muito rápido, mas a gente está acompanhando aqui. E muito legal, assim, também te agradeço, Michele, pelo teu ter topado, né, a nossa ideia de trocar conhecimento aqui com a gente, porque como tu tá trazendo é uma área bem recente, né, bem nova e que precisa ser discutida e debatida, né, e nosso objetivo Sim, aqui é justamente poder proporcionar conteúdo de relevância, de importância, de significado, né, para todos, então fico muito sim. feliz de termos essa super profissional, né, tão disposta nessa área, assim, né? E eu queria começar perguntando, assim, tu falou a questão da fala, né? A gente pode dizer que a fala está diretamente relacionada com a comunicação e vice-versa? Isso é um mito, é uma verdade?
Se puder introduzir por aí. Sim. Sim, eu sempre começo explicando, assim, quando me perguntam, né? Ou quando chegam com alguma demanda, meu filho não fala, eu queria muito que ele falasse, né? Com certeza eu também quero que fale, né? O objetivo nosso Uhum. do fonoaudiólogo é a fala, né? Mas a gente tem que entender, então, o que é comunicação e o que é fala, né? A gente pode se comunicar de diversas formas, né? A Uhum. fala é uma dessas formas de se comunicar. A comunicação é algo muito maior, ela é uma ação que a gente transmite uma mensagem e recebe também mensagens como uma Uhum. resposta, né? E a gente pode fazer isso com um olhar, com um sorriso, com um gesto, né? Eu consigo transmitir isso. E a comunicação, para ela existir, precisa ter essa troca, precisa ter no mínimo duas pessoas para ocorrer, né? Que nem a gente está fazendo aqui Uhum. agora. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam que não, a fala eu falo que é a cereja do bolo, né? Uhum. Para a gente chegar lá, a gente tem que ter uma base muito boa, né? Então, tem que Uhum. trabalhar as outras partes, as outras formas de comunicação, não só focar na fala. E aí que entra a Uhum. comunicação alternativa, né? Não sei se eu já posso fazer esse link. Sim, por favor, Michelle, até para atualizar o pessoal, porque tu falou da nomenclatura também, que difere um pouquinho, só para o pessoal entender bem do que a gente está falando aqui enquanto comunicação Isso. alternativa e quais as outras opções, né, de termos para se usar. O que acontece? A tradução do termo em inglês, que é Augmented and Alternative Communication, a gente não tem a Tá. tradução de uma palavra, né? Não existe aqui augmentative, né? A gente traduziu como aumentativo, né? Mas em outros estados a gente traduz como suplementar, comunicação suplementar. Então a gente pode escutar Uhum. isso, ler artigos, né? A gente também escuta ampliada, comunicação ampliada. Então, Uhum. na busca de artigos, né, para a gente estudar, essa terminologia ainda não está muito definida, né? Então, cada estado usa o que Entendi. melhor se traduziu. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala comunicação alternativa, a gente resume, né? A gente nem fala o outro Tá, A, mas se a gente colocar é o CAA, a que é comunicação a sigla. aumentativa e alternativa, a sigla. Então, por Tá. que eu gosto de falar, né, que é aumentativa e alternativa? Porque se eu falo só alternativa, o que vem na nossa cabeça? A pessoa não fala e vai ser uma alternativa fala. Mas a gente pode Uhum. utilizar com pessoas, né, com crianças, com adultos que falam. A gente pode ter essa Uhum. forma aumentativa. Então, vamos Legal. pensar assim, uma criança com autismo, uma criança com síndrome de Down que fala algumas palavras, mas aquela fala não é funcional. O que é não é funcional? Ela não consegue comunicar a todo momento as suas necessidades, né? Ela fala, por exemplo, banana. A gente sabe que é banana, quer comer. Mas em outras Uhum. situações ela não fala. Então a gente usa a comunicação aumentativa para aumentar esse vocabulário, Isso, isso, né? Não repertório, para né? isso, o repertório, não é para a gente vetar a fala, né? Depois a gente vai Uhum. falar um pouquinho disso, conforme eu vou explorando, a gente vai falando de alguns mitos, mas a gente Uhum. pode utilizar dessa forma, para aumentar o vocabulário, não só para ser alternativo quando a gente não consegue falar. Sim, não só um substituto, né? Mas também Não um só um reforçador, substituto. um Porque complemento. assim, isso, o principal Uhum. objetivo é a gente dar autonomia para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, né, para esse indivíduo. Então, focando nisso, a gente pode utilizar de diversas formas. E agora que tu falou nessa questão das idades, né? Essa comunicação ela pode ser usada por crianças, né? Idosos, adultos, todas as faixas etárias e em qualquer patologia, né? Isso. Mito, verdade? Verdade, a gente pode utilizar, Uhum. assim, não tem uma regra de idade, né? De idade mínima, idade máxima. Me perguntam sempre quando começar. O quanto antes. Vimos a necessidade que Tá. aquela comunicação tá falha em algum momento, a gente já entra com um recurso de comunicação alternativa. Ele pode ser temporário, ele não precisa ser algo, Uhum. né, para o resto da vida. É Então, chegam sempre. crianças pequenas no consultório que eu sei que não vão ficar com a comunicação alternativa para sempre. Mas, às vezes, já Uhum. é uma facilidade a gente introduzir e depois retirar. É mais fácil do que depois ficou Sim. ali 7 anos comigo eu treinando sua fala e depois eu tentei incluir comunicação alternativa. Aí já é muito mais difícil de aderir, né? Então, eu prefiro Uhum. já introduzir e depois retirar do que ficar esse período, né? Tentando só fala e não Sim, vira. tentar outras alternativas também.
né, Exato. para potencializar essa comunicação. Deixa eu dar um oizinho, tem uma galera aqui entrando, Michelle, não sei se está acompanhando, mas tem o pessoal entrando. Pessoal, boas-vindas a todos, estamos muito felizes com a participação de todos. Quem quiser ir perguntando, deixando, né, comentários. Eu achei que eu tinha colocado um título na live, mas pediram para eu fixar o comentário. Por via das dúvidas, Tá. está o comentário fixado com o tema, mas eu achei que teria um título em cima. Para mim não aparece, então eu não sei se não está aparecendo para todo mundo. Tá. Mas a gente Eu vi vai que, seguindo qualquer coisa. eu vi que surgiu uma pergunta aqui já. Como treinar em casa a comunicação alternativa para estimular? Me lembra para a gente falar um pouquinho mais para frente da questão da modelagem, tá? Que eu acho que eu gostaria de falar algumas coisinhas antes, mas a gente utiliza muito pela modelagem. Eu uso muito a comunicação com esse recurso. Eu já vou falar um pouquinho disso. Tá. Mas eu Deixa eu te acho que perguntar, assim, e a gente acha que vai chegar nessa parte mais específica, mas assim, tu acha que a comunicação alternativa, aumentativa, ela é um recurso, assim, aceito, né, pelas pessoas, né? A gente tem a questão, acho que Libras e Braille é considerado uma comunicação alternativa ou não? sim, é considerado uma Porque comunicação isso eu vejo que alternativa. são recursos que as pessoas, né, até, enfim, aceitam e é bem explorado. Mas para as demais deficiências, enfim, demais diagnósticos, como que tu É, enxerga isso? porque eu vejo isso também, tá? Mas o que que acontece é que a gente sempre espera a fala. Porque a gente Uhum, botou isso, né, na sociedade como se fosse algo que é aceitável a gente se comunicar através da fala, né? Então, entrar com um recurso, né, um pictograma, uma fotografia, gera um impacto de que aquilo vai ser utilizado para sempre e que não vai falar, né? Isso é um uhum, mito. Já vamos falar aqui então, que eu acho que a gente já falou algumas vezes. É um mito. Inclusive, a comunicação alternativa, aumentativa, ela pode ampliar o vocabulário dessa criança, pode fazer essa criança começar a produzir sons, né? Porque ela vai estar legal. sendo entendida, vai estimular a fala. Então, já tem Uhum, comprovações científicas, né? Já tem artigos que falam dos benefícios disso. O próprio PECS, que eu sei que muita gente aqui deve conhecer, né? O uhum, PECS ele tem várias publicações mostrando o PECS, na verdade, ele não foca só na fala, que nem eu falei, ele foca em comunicação. Mas os resultados que foram vistos é que vai tendo o aumento desse repertório através da fala, né? Claro, show. não é toda a criança, não dá pra gente generalizar que 100% que É, usa comunicação alternativa vai falar, né? essa acho que é uma Mas outra questão, assim, né? Se existe um padrão de comunicação alternativa, né? Ou não é caso a caso, como não, funciona? é bem individual, tá? Uhum, É feito assim personalizado. Claro que a gente tem alguns recursos que já vêm prontos, que a gente consegue organizar melhor, mas sempre para mim o melhor aplicativo, o melhor recurso é o que tu consegue editar. Se tem um recurso, tá. um aplicativo pronto que tu não consiga mexer, para mim já não serve. Porque eu já sei que eu não vou Uhum, conseguir personalizar para aquele meu paciente, para aquele meu aluno. Então, já, para mim, já cai aí, né? claro. Tu falou também na questão, assim, como começar, né? Que te trazem muito isso, assim. Quais Uhum. profissionais recorrer, assim, quem que pode introduzir, qual é o papel da família, das pessoas mais próximas? Então, na verdade, a comunicação alternativa não é de domínio do fonoaudiólogo. Qualquer pessoa Uhum, poderia já começar a implementar, os pais em casa, né? Professores, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, qualquer um pode começar. Como começar? Uma rotina visual. Eu sei que tá. teólogo, eu sei que tem alguns teólogos aqui que também estão vendo, teólogo usa muito o recurso de rotina visual. O pessoal de aba, Denver, né? Então, a rotina visual já é uma comunicação alternativa, né? A gente estruturar Legal. aquilo para criança, para adolescente, já está trabalhando com símbolos, né? Então, isso já é uma forma da gente começar em casa. Então, quem está assistindo que tem filho, que pensa como que eu vou iniciar hoje, vamos pensar em estruturar, principalmente na quarentena, que os filhos estão em casa, né? Vamos começar a estruturar uma rotina visual. Isso já é um ponto ótimo para a gente começar. Isso já é comunicação alternativa, tá? Então, Baita dica. eu procuraria sempre, claro, eu sempre indico, né, um fonoaudiólogo para Uhum, nortear essa família, né? Para reunir os profissionais, mas qualquer profissional pode, inclusive os outros profissionais que vejam que tem alguma dificuldade de comunicação, já alerta esses pais, né? Então, olha, lá na fisioterapia tô vendo que tem uhum. essa dificuldade, vamos conversar, procurar um fono para dar uma orientada melhor, né? Então, seria o meu Então, caminho.
sendo um trabalho em rede entre vários profissionais, né, que possam detectar essa Isso, questão e poder fazer o melhor encaminhamento, né? isso. A E comunicação existe, alternativa é multiprofissional. show, legal, bom saber. Eu vi que tem acho que tem várias pessoas da área da saúde aqui entrando, então é legal que as pessoas estejam aqui para trocar com a gente, fico muito feliz. Sim. E deixa eu te perguntar, Michele, mito ou verdade que tem que existir algum pré-requisito para esse indivíduo, né, conseguir a comunicação alternativa? É um mito. E eu já caí Tá. nesse mito. Quando eu comecei a trabalhar, eu achava, bom, tem que ter, então, ou um motor, né, bom, ou o Uhum. cognitivo bom. Porque imagina ter uma pessoa que tem um cognitivo ruim e um motor ruim, como que vai fazer? Eu achava isso. Mas não é Uhum. verdade. Qualquer Tá. pessoa tem a capacidade de conseguir utilizar a comunicação alternativa. Bom, mas ele não mexe em nada, eu não sei nem se ele está me entendendo, ele mexe só o olho. Vamos começar daí, não vamos pensar no que ele não faz. Vamos pensar no Uhum. que ele faz. Ele mexe o olho, vamos focar nessa habilidade. Então, sempre tem Explorar os potenciais, né? explorar os potenciais. Então, não existe pré-requisito, tá? Para a gente não introduzir uma comunicação. A gente sempre tem que pensar, presumir competência, né? A gente sempre tem que acreditar que aquela criança, aquele adolescente está entendendo, né? Por isso que é importante a gente também ter muito cuidado na comunicação, assim, conversar com os pais, né? Achando que aquela Uhum. criança não está entendendo. Sempre pode estar absorvendo alguma coisa. A gente tem que sempre presumir que ele está entendendo, né? Então, Alguma coisa a pessoa acaba filtrando e acaba compreendendo, né? isso. Deixa eu só subir um pouquinho, Michelle, acho que tá entrando várias pessoas, tem vários comentários, eu não sei se tu Tá, tá acompanhando. Eu subi um pouquinho porque daí eu vou querer fazer em ordem de quem tá tá. mandando. Tem o Dudu Borguignon, que é um dos nossos jovens pertence. Dudu, muito feliz de estar participando aqui. Ele pergunta se existe tipo de comunicação com os outros estados. Acredito em questão assim de Brasil, assim, né? Se existe um padrão, assim, como se fosse a Libras, a gente sabe que existe uma língua brasileira dos sinais que é igual em todo o Brasil. Mas a comunicação alternativa também é assim? Sim, a Se... comunicação alternativa, na verdade, aqui no Brasil já existe desde a década de 80, né? Uhum, Claro que vem surgindo, por exemplo, a gente aqui, eu acredito que muita gente começou a conhecer mais aqui no Rio Grande do Sul quando se ouviu falar em PECs, né? Então é um nome muito forte que surgiu aqui por causa de cursos, né? A questão do autismo está em uhum. alta. Então, tem alguns métodos, algumas metodologias que são mais conhecidas, né? E vem muita gente de fora do Brasil fazer essas formações. Claro que o foco principal sempre é São Paulo, né? Por ser mais acessível para todo mundo, mas sim, todos os estados aqui se usa tanto tablet, né? Alta tecnologia, baixa tecnologia, não tem assim um tipo único, né? É o que Uhum. for, é personalizado, o que for para aquele usuário. Importante. Tá. Agora tu falou em tablet, né? Lembrei de tecnologia. O Vitor, nosso diretor também do Pertence, pergunta se existem aplicativos para comunicação alternativa. Antes, deixa isso mais para frente. Tu quer responder isso agora? O que que tu Não, acha? a gente pode falar. Que- A gente só queria pedir Tá, desculpa por causa dessa tosse, tá? Mas assim, o que que acontece? A gente tem alguns recursos, né, de baixa e alta tecnologia. Quando a gente fala alta tá. tecnologia, vem à cabeça, assim, eletrônicos, né? Uhum. Mas a gente hoje em dia está muito nessa questão de tablet, aplicativos. Sim, existem aplicativos muito bons, existem aplicativos gratuitos. O que eu mais Ah, uso se chama Let Me Talk. O nome é em inglês, né? Depois vocês podem até procurar no meu legal. perfil, tem algumas explicações, depois eu posso botar aqui. O Legal. nome é em inglês, mas a gente consegue botar em português. E ele é gratuito, baixa Que tanto é Deixe-me iOS. falar, né? Let me talk, a tradução, deixe-me Isso, falar. isso, mas aí tem que procurar em inglês. Ele é tanto para Tá. iOS quanto Android. Para mim, ele é um, assim, que tu consegue editar, que eu falei que eu precisava que fosse editável, né? E é um Uhum. aplicativo que eu indico bastante, assim. E tem o Snap First, que a gente foi mais lançado, assim, ano passado. Só que ele é um aplicativo pago, mas ele é super Ah, barato, assim, em torno de R$ 200, paga uma vez e não precisa mais pagar. E eu indico bastante ele, eu acho ele excelente. Então, são os dois aplicativos que eu legal. mais utilizo. Show. Tem muitos comentários positivos assim pra ti, Michele, maravilhosa, Mito, maravilhosa, amo. Então, acho que tem uma galera aí da área da saúde participando. Obrigada. Pati pergunta: existe uma idade para iniciar? Não, não existe uma idade, tá?
Inclusive, eu sempre faço essa jogadinha, assim, da gente pensar em criança em educação infantil. Se a gente já entrou alguma Uhum. vez numa creche, enfim, a gente entra e é sempre cheio de figuras, né? Tem as regras, tudo desenhado. Então, assim, não faz mal algum a gente entrar com símbolos, né? Então, não tem uma idade mínima. A gente não vai com uma criança pequena de 2 anos fazer mal algum ensinando ela a utilizar, né? Pelo contrário, a gente pode estar ali já incentivando com que ela olhe para a figura, se interesse, imite, né? Enfim, não tem não existe essa questão de Uhum. idade. E isso me corrige, Michelle, se eu estiver errada, mas isso pode começar a acontecer antes mesmo de tu perceber algum sinal, assim, de dificuldade na fala verbal, assim, pode desde cedo já Sim, incentivar. sim, não precisa a gente esperar chegar lá, né, três Uhum. anos, quando já tá falando bastante frases, para ver, opa, não. Não, pode ser bem antes, a gente já pode começar a introduzir antes. Legal. A Raquel também pergunta: a comunicação alternativa está relacionada com a disfagia? Se puder só contextualizar a disfagia também para o pessoal, talvez que não. Disfagia é um distúrbio de deglutição, tá? Então, se alguém já viu alguém engasgando, tossindo, que tem Uhum. algum familiar, né? Então, a gente se coordenou ali na hora de comer, né? Enfim, tem várias causas, né? Mas não está relacionado. O que que acontece? A comunicação alternativa ajuda as pessoas que têm disfagia, por quê? Não todas, né? Claro. Por exemplo, a disfagia pode ocorrer por uma parte neurológica, então a pessoa teve um AVC, Uhum. né? Tem uma dificuldade de alimentação, tem uma disfagia, e ela pode ter dificuldade também na fala, uma disartria. Então a comunicação alternativa Uhum. poderia ajudar, mas ela não tem relação, assim, a disfagia causada com, sabe? Não tem essa associação. Tá. A Marice, não sei se é assim que se pronuncia, fala assim, mãe de usuário Marici, da comunicação. Marice, desculpa, diz que cada dia é um desafio para, sim, acho que para comunicação alternativa no dia a dia, né? sim. A Marici tá longe, tá lá em Dourados. Olha só, que legal. Sim, é um desafio, né? Mas se a gente for pensar assim, eu já vou pegar aquele link de alguém que perguntou da questão de como ensinar, né? Que eu falei da Uhum. modelagem. Se a gente pensar como que a gente ensina uma criança a falar, né? A gente fala, dá modelo, Uhum. dá modelo, dá modelo. Então, a gente ensina a criança, adolescente, a utilizar a comunicação alternativa através da modelagem. A gente fala. Claro, a gente dá o feedback também da fala, né? O auditivo para a criança, mas a gente também utiliza o recurso, a gente aponta, né? A gente mostra o cartão de comunicação. Então, para ele ter essa imersão nesse material, né? Ele precisa ser Uhum. imerso na comunicação alternativa, igual ele é imerso na fala quando é pequeno e a gente está ensinando a falar. Então, Uhum. isso é modelagem, é a gente mostrar, comunicar através dos recursos de comunicação alternativa. Não achando que E- simplesmente indo na fono 2 vezes na semana, 40 uhum. minutinhos, né? Claro que vai adquirir conhecimento e não estou jogando isso para os pais, tá? Isso é errado. A gente também fala, mas se não funcionou é porque os pais não estão dando Uhum. seguimento. Não, tá? Todo mundo, toda a equipe. Às vezes a criança passa mais tempo na escola do que em casa, né? Dependendo da quantidade de aula, assim, de Uhum. turno. É todo mundo que precisa dessa formação, desse conhecimento em comunicação alternativa para aplicar, né? Para poder inserir e imergir ela nesse mundo. Então, se a gente for pensar assim, uma criancinha, 2 anos, 3 anos, que está indo para uma creche, está sendo o tempo inteiro sendo bombardeada auditivamente, Uhum. né? Então, por que a gente Sim. não faz isso também com a comunicação alternativa? Então, é uma coisa da gente pensar, né? E ele é um processo que vai, então, além do consultório, né? Acho que o dia a dia, né, do indivíduo. E a questão, assim, tu falou da escola, né? Como engajar essas outras pessoas, esses outros profissionais da educação, como que a gente pode fazer esse trabalho, assim? Fico pensando nós aqui no Pertence, né? A gente tem Uhum. profissionais de várias áreas, tem o Teol, o Leandro, que é educadora social, o Roberto, enfim, eu como psicóloga, como que a gente pode, né, se engajar, assim, para poder Eu ofertar da acho melhor maneira que essa comunicação? dando conhecimento é o melhor exemplo. Não adianta a gente jogar o aplicativo, jogar a prancha e, Uhum. né? Ah, agora tem que estimular em casa. Não.
né? A gente tem que fazer vídeos nossos utilizando, né? Colocar familiares para ver a terapia. A escola eu sei que não pode sair para nos assistir, mas a gente fazer reuniões em escola, isso é muito importante, né? E as escolas têm aceito cada vez mais, têm nos recebido bem. Claro que sempre tem, né, alguma escola que outra que às vezes tem uma barreira ali, que só pode falar com o coordenador, não com o professor, mas a gente mostrando o nosso trabalho, né, mostrando por que tem esse benefício, por que, o que vai acontecer se utilizar, o que vai melhorar, né, para o Os professor, o benefícios. que vai melhorar para a mãe se utilizar, né? Então, assim, eu também sempre falo, pegando esse link da escola, as crianças podem ir de óculos para a escola, né? Podem ir com esse recurso, pode ir com o aparelho auditivo. Por que não pode ir com um tablet? Ah, é um eletrônico, mas é um direito, né? Tá na lei que a gente tem que aceitar. Esse recurso é uma tecnologia assistiva. A criança precisa disso para ser funcional, né? Para ter essa fala funcional. Então, é um direito, a escola tem que aceitar. Não interessa se é eletrônico, se é de baixa tecnologia, né? Claro que a gente não vai fazer isso, a gente não vai jogar e, ó, vai, se vira, né? Tem Se que ter vira, esse claro. treinamento. Mas é um direito. Eu acho que esse ponto acho que é muito importante, da questão do direito, né? De poder, né, utilizar esse recurso. Isso, todo mundo tem esse direito, tem o direito de comunicação, né? Então, tem que brigar por isso, né? Tá, então, pessoal que estiver nos assistindo, tiver algum problema, assim, em relação a isso, saibam que é um direito, né? Então tem que ir atrás, com certeza. A gente Isso. está falando da escola, né? Mas como a gente falou também antes, não é só para crianças, não é só para adolescentes, né? O Dudu, de novo, ele traz a questão, assim, de comunicação alternativa no mercado de trabalho, assim, né? Talvez pessoas, né, mais velhas que precisem utilizar. Como tu enxerga isso, assim? Eu acho que no trabalho é bem aceito, tá? Eu tenho poucos casos, vou Uhum, ser sincera, assim, eu não tenho muitos casos, assim, de adultos utilizando no trabalho, tá? Mas já tive e foram bem aceitos, tá? Porque para chegar lá, né, o adolescente, enfim, que já tá no trabalho, ele já vem explorando esse recurso há um tempo, né? Então, ele já uhum. tá super ambientado naquilo, super bem treinado, e é o jeito que tem para comunicar, e eu acho que é bem aceito, tá? Não tem, Legal. assim, Então uma pode ampla ser. experiência com adultos, assim, mas... não. Pode ser utilizado. A Pode. Adri, também uma outra jovem nossa aqui do Pertence. Obrigada, Adri, pela participação constante nas nossas lives. Muito legal ter vocês aqui conosco. Ela pergunta, e daí ela faz essa pergunta, eu vou linkar com uma outra pergunta também, que o indivíduo Tá. tem dificuldade de iniciar uma interação com outras pessoas. Como que a comunicação alternativa pode estar relacionada com o comportamento desses indivíduos? Tá. Eu disse que a gente trabalha muito a questão da modelagem, mas existem outros casos, né, que as crianças às vezes não têm dificuldade para iniciar, né? Não vê Uhum, às vezes a relevância assim de ir no outro, tenta utilizar o outro como uma ferramenta, principalmente assim em casos de autismo, né? Eu utilizo daí muito o PECS. O PECS para mim é um tá. método neste momento, nessa situação que eu preciso que a criança entenda essa troca, essa interação para ver a comunicação, né? Então, Uhum, o PECS, para entenderem, ele é uma metodologia que é através de troca de cartão de comunicação. Então, por exemplo, explicando bem geral assim, né? uhum, uhum, Ele tem 6 fases. Então, por exemplo, se eu quero comer uma bolacha que tá contigo, tá? Eu vou te entregar a figura da bolacha e aí tu vai me dar a bolacha. Então, eu vou me comunicar através uhum. dessa troca de figura. Eu te entrego o que eu quero, tá? Eu acho o Legal. PEX muito limitado, assim, por exemplo, a gente tá no início do PEX, a gente oferece só a criança fazer pedidos. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E às vezes, Uhum. claro, é passar rápido nessas fases iniciais, mas tem crianças que acabam demorando um pouquinho mais e às vezes a gente perde de estar ensinando outras coisas. Ensinando a negar algo, ensinando a fazer um comentário, né, responder uma pergunta. Uhum. Então, às vezes eu acho ele muito limitado. Então, por isso, às vezes eu faço o PEX mais rápido para a gente logo já passar Tá. para um outro recurso. Porque isso que tu falou também de negar, de comentar, também é um meio de interação e de comunicação, né? Não só Com para pedir, né? Mas certeza, poder com negar, para certeza. poder manifestar nossos desejos, vontades, necessidades, né? Isso, Legal. exatamente.
A Raquel também traz uma outra pergunta. A comunicação alternativa é só para pessoas com deficiência? Mito ou verdade, né? Acho que isso tu já falou um pouquinho, né? Qualquer pessoa pode utilizar. Eu, se for no dentista, posso levar uma pranchinha específica para trabalhar lá no dentista. Então, ele tá me fazendo É pergunta e verdade. eu tô lá com o caninho aspirando a boca, eu posso me comunicar por ali, porque dentista faz pergunta, né? Sim, Então, a sim. gente pode, qualquer Quem não pessoa. passa por isso, né? Quem nunca esteve na cadeira do dentista lá com a boca aberta e várias perguntas, e o que que eu faço agora? Exatamente. Então, isso é algo, né, independente de deficiência ou não, acontece, né? Silvane, mãe da Betina, eu acho que é também lá do Pertence. Como poderia ajudar quando a criança sabe, mas não quer falar? A gente vai ter que ver caso a caso, se é um caso mais comportamental, se ela não quer falar por Uhum. alguma questão comportamental, de repente conversar com um psicólogo, ver né, o que tem por trás, teria que avaliar, mas Investigar, talvez então, esse caso. Entender os é motivos do porquê não querer. isso. O que não dá é forçar a criança a falar, né? A gente não Tá. pode de jeito nenhum segurar e fazer a criança falar. Vamos dar outras possibilidades, tá? Legal, deixa eu ver o que tem mais. A Lu Caraim também, mãe do Gabizinho, lá do Pertence, diz assim: um trabalho em conjunto envolve pais, profissionais e escola. Não tem como não dar certo. É, Então, acho que é o engajamento desse. exatamente. Deixa eu ver se tem mais. A Maricina, que tu falaste, te fez um Aham. super elogio, assim, né? Diz que é uma pessoa super do bem, que mostra que tudo é possível. Muito legal ver esses comentários. Ela também comenta: a escola do meu filho foi bem receptiva. Íamos iniciar o uso do tablet na escola. Mas aí veio a questão da pandemia, que eu acho que também é um outro tópico, né? Que a gente pode trazer mais pra Tem. frente. Só quero ver se tem mais alguma pergunta pra gente ir batendo, mas acho que é isso. Só dar um oizinho pra todo mundo. Sandra, nossa fona também, que foi quem sugeriu o teu nome pra essa live. Super obrigada pra Sandra. Trabalho em Eu acho que a conjunto é gente essencial. pode, que a gente pode colocar, assim, também que às vezes a gente fala comunicação alternativa e a gente não sabe o que tem por trás, né? O Uhum, arsenal de recursos que a gente tem, a gente pensa, fica muito focado ali no que a gente vê na mídia, que é os cartões de comunicação do PEX, que é o tablet, né? Mas a gente tem tantas outras uhum, formas, né, outros materiais, e é importante também falar que eu já vi muitas pessoas falando assim, ai, me faz um packzinho para mim, né? O packzinho que eles se referem aos cartões. Na verdade, a gente pode utilizar uhum, esses cartões de comunicação que o PEX utiliza, o PEX, a metodologia, sendo que a utilização uhum, é um material que é um cartão, né? A gente pode utilizar esse cartão não com uma forma de fazer o PEX. A gente utiliza cartão para fazer uma rotina visual, a gente utiliza cartão para preparar essa criança para uma viagem. Então, a gente pode fazer uma sequência ali, ó, a gente vai entrar no carro, a gente vai passar no McDonald's para pegar um lanche e depois a gente vai fazer, né, andar 4 horas de carro. Então a gente pode também organizar uhum, essa criança para alguma atividade diferente que saia da rotina, né? Então, através de cartões. Então, o cartão a gente associa às vezes muito só com o PEX, não precisa, tá? A gente também tá. pode utilizar miniaturas, a gente utiliza bastante com o público que tem baixa visão, né? Né? Eles palpam o material e a gente consegue utilizar dessa forma comunicação alternativa. Sempre me perguntam, como é que faz para, desculpa, para cego utilizar comunicação Uhum, alternativa? A gente pode fazer varredura auditiva, né? Então ele não está enxergando, mas ele está escutando, e a gente pode ir perguntando, falando os símbolos, aqui tem comer, beber, e ele vai dizendo sim, né? Enfim, se ele tem a dificuldade visual, ele também, para uhum, usar a prancha, também vai ter a dificuldade da questão da comunicação, né? Então, ele tem múltipla na deficiência. Então, assim, a uhum, gente tem miniaturas, temos cartões de comunicação, a gente pode usar fotografia. E aí eu acho que é uma coisa interessante. Ninguém perguntou, mas eu já vou falar. uhum. Sempre me Vai lá, vai perguntam, lá. mas eu começo com fotografia para depois ir para um pictograma? Então, essa pergunta surge Uhum, bastante, tá? O que é a fotografia, o pictograma? É a representação daquela coisa, né? Que eu quero pedir, que eu quero comentar. Então, é muito difícil a gente tirar uma fotografia e a criança, o adolescente, focar no que a gente quer. Então, por exemplo, assim, tira uma foto minha agora,
quem estiver olhando pode querer falar da cortina, querer falar do meu batom, do Uhum. meu brinco. Então, às vezes, na fotografia a gente se perde um pouco. Eu uso muito a Tá. fotografia para pessoas, com certeza, né? Que é muito pessoal, preciso disso. Para algum brinquedo em específico que não vai ter um pictograma, né? Mas eu procuro sempre utilizar pictogramas. Então, até para a gente ensinar verbos, é muito difícil, é mais abstrato a questão do verbo, né? Então, eu gosto muito de utilizar pictogramas, que são bonequinhos, né? Não sei se todo mundo Isso já que eu ia te viu perguntar, se algum. pudesse definir o que é pictograma, né, para o pessoal Então, ele é entender uma bem. representação, né? Existem vários tipos de pictogramas, vários sistemas simbólicos, né? E ele é uma forma, eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui, peraí. Ah, Na legal. prancha. Opa, peraí. Peguei a prancha errada. Peguei a de letras. Aqui. Isso aqui são Aham. pictogramas, Tá. tá? Então, isso Umas aqui é tipo. figurinhas, assim. É. São como se fossem umas desenhos de representações, né? Então, ali tem beber, comer. Isso que eu tô segurando é uma prancha. Show. Se eu recortasse Uhum. cada um desses, viraria um cartão de comunicação. Tá? Então, eu posso criar Tá. cartões, posso criar pranchas, e se eu criar várias dessas, posso, tipo, fazer um fichário, vira uma pasta de comunicação. E quando tu fala, Michelle, em eu fazer, eu posso, tipo, eu fazer ou você adquirir em algum lugar? Eu posso pegar e desenhar? Eu posso imprimir da internet? Muita gente pergunta isso também, assim, tá, mas eu tenho que pagar aquele software, pagar aquele aplicativo? Não, a gente tem gratuito isso, tá? Tem o site do Outra Arasat. dica importante. Será que eu consigo comentar aqui? Eu acho que eu consigo, né? Acho que Peraí. consegue. Arasaki, escrevi aqui. Para quem quiser, joga no Google Arasaki, é uma plataforma que é da Espanha, mas tem ali a opção de botar em português também, para a gente pesquisar esses símbolos. Então, tu escreve qualquer Legal. palavra lá. Beber, piscina, tu vai encontrar, tá? Então, aí a gente pode pegar esse símbolo, jogar no PowerPoint, no Word, onde a gente quiser fazer, o que a gente quiser fazer, dá para fazer, tá? Tem um outro site que eu Baita vou dica. colocar aqui também. Por favor, Michelle, pessoal que estiver acompanhando e quiser pegar, gente, a Michelle tá dando várias dicas muito Eu legais botei, para. eu botei outro aqui que é Pic2For Me. Joga lá no Google também, tá? Só precisa ter uma conta Tá, no Gmail, é gratuito. E lá a gente consegue tá, fazer pranchas, tá? Então, essa legal. aqui que eu fiz pode ser feita lá, tá? Essa aqui eu fiz não, esse aqui foi um projeto da URGS, né? Projeto de extensão. Uhum. É um material que tem também gratuito na internet, só baixar e imprimir. Mas, assim, usem esses recursos gratuitos. Acho que a gente tem que explorar isso, né? Não dá pra Com gente dizer assim, certeza. eu não posso usar a comunicação alternativa porque é muito caro, tem que pagar, né? Que a gente escuta muito das coisas que são pagas, mas tem esses materiais Uhum. gratuitos, né? Então, acho que é bem Que a gente importante. possa explorar, né, para o pessoal fazer bom uso, né? Se tem, se estão aí disponíveis, né? Exato. Mas para Eu isso vou a dar gente tem uma que conhecer subida também, aqui. né? Isso. Eu vou dar uma subida para ver se eu perdi alguma pergunta, porque quando eu fui mostrar... Tem um comentário aqui da Carol, que ela diz assim: fiz uma história social para minha filha ir na pediatra. E foi maravilhoso, tanto para ela quanto para a médica. A doutora adorou. Isso. A gente pode explorar de diversas formas. Então, um evento que, por exemplo, na médica, talvez fosse algo que não fosse prazeroso, né? Já era um certo medo. Então, vamos mostrar que a gente está indo lá para não chegar lá e dar aquela desorganização. Vamos antecipar isso para a criança, né? Isso é muito importante. Uhum. Show. A Márcia, também mãe da Júlia, a nossa integrante do Pertence, sempre marcando presença. Obrigada, Márcia, pela participação. Ela diz assim: com crianças pequenas, acho que o PEX feito com gravuras de revistas e fotos funciona bem. Com a minha filha, achava difícil os pictogramas. Eu acho que é o que tu falou, que é cada caso um caso, né? Não tem como Isso, na padronizar. verdade, eu prefiro mais o pictograma. O que que acontece? A gente às vezes fala que é difícil, claro, eu entendo, devem ter várias questões, mas a gente também Uhum. não pode querer que de um dia para o outro a criança saia utilizando, né? É importante a gente dar tempo. Por quê? Porque a gente sabe que Claro, a gente ensinando uma criança a falar lá quando nasceu, não vai sair falando com um mês. Vai demorar quanto tempo para começar a falar, né? para Então, assim, é a desenvolver a mesma fala. coisa para desenvolver a fala. Então, é a mesma coisa com o recurso, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco paciente, às vezes a gente tem que 1 mês, 2 meses, 3 meses, o tempo que for necessário, mas sempre dando oportunidade daquela criança, né? Mostrando como usar, né? Que a gente vai aprender, né?
Claro, depende do tipo do pictograma. Às vezes existem umas Uhum. simbologias mais difíceis, outras mais fáceis. Essa que eu falei do Arasaki, ela é ótima, tá? Tá aqui nos comentários, pessoal. Quem quiser pegar, eu vi gente Isso. perguntando. A Michelle já colocou aí pra gente. E assim, tem a questão, acho, dos profissionais, enfim, da família. Como que ser um bom parceiro, assim, para comunicação? O que que eu, assim, enquanto indivíduo, posso fazer para melhorar? Porque às vezes acho que fica aquele desconforto, "Eu não te entendi, o que que tu quer dizer? Repete", fica aquela... Como que a gente pode melhorar, assim? Sim. Para ser um bom parceiro, primeiro a gente tem que ter uma escuta muito boa. É falar mais e escutar menos, né? A gente tem que esperar, né? Tem que aprender a esperar. Às vezes a gente também pergunta e não vai dar a resposta, já responde pela criança, pelo adulto ali, né? Então, Uhum, a gente ter esse tempo de espera, né? Às vezes pode demorar quase um minuto para ter uma resposta, né? E não fazer teste. A gente gosta muito de fazer teste. Ai, vamos ver se tu sabe mesmo. É a ponta ou vermelho? Onde é que tá nessa prancha o vermelho? Né? E, na verdade, uhum, isso não é comunicação. Isso é testagem, né? Então, a uhum, gente não precisa perguntar algo esperando uma resposta certa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Que acontece. Fulaninho, o que que tu quer brincar? Daí eu dou a prancha já de brinquedos. E aí vai lá e clica, por exemplo, banheiro. Não, mas o que que é? Não é banheiro, não, ó, presta atenção, ó, qual o brinquedo que tu quer? Eu tô perguntando brinquedo. Quando, na verdade, pode estar querendo me dizer assim, quero ir no banheiro, né? uma Quero outra necessidade, mas ele nem queria outra brincar ali, ele queria coisa. outra coisa. E às vezes a gente acha, não, nada a ver, apertou errado, não tá prestando atenção, não tá olhando. Não, vamos, né? A gente pontua sempre, responda sempre. Entendi, tu quer ir no Uhum, banheiro, mas primeiro só vamos escolher o brinquedo, depois a gente corre ali. Ou então pega, vai no banheiro. Pode ser que não seja nada, pode ser que apertou o banheiro por curiosidade, né? Mas sempre uhum, responda aquilo à criança, né? Para ela uhum, não ficar frustrada, tipo, tô ali falando do banheiro e não tá me dando bola, né? Então, responda, né? Isso torna a gente um bom parceiro, assim, né? E focar em ensinar palavras que a gente consiga utilizar em outros contextos. O que a gente vê tá. muito hoje ainda é muita gente ensinando, assim, só alimentos, só cores, né? E a gente esquece dos verbos, né? Ensinar a criança a dizer Uhum, quero, não quero, né? Vamos, ir, que são palavras que a gente pode utilizar em diversos contextos. Por exemplo, a gente chama isso de palavras essenciais, né? Core aham, vocabulary que chama. Então, assim, eu posso usar a palavra quero para falar quero ir no banheiro, quero comer, quero banana, quero ver TV. uhum, Posso usar a palavra ir embora, ir no banheiro, ir brincar, né? Então, assim, uhum, para a gente não focar nos substantivos, assim, que a gente tá. foca muito, né? Não, só vou ensinar ali as comidas que é o que precisa, né? Que, na verdade, a gente dando mais, ampliando esse vocabulário, né? É melhor. Uhum. E até para identificar esse indivíduo como um ser com desejos e com vontades, né? Com E não o necessidades e nosso que ele desejo. possa. Exato, Às vezes, exato. Porque daí parece que. claro, a gente sempre tem que ter essa sensibilidade, assim, tá, mas para aquela mãe, para aquele pai, o mais importante é que a criança peça os alimentos, que é uma hora bem frustrante. Tudo bem, vai ter isso também, mas a gente não pode deixar de Uhum, ensinar, por exemplo, a criança a falar parar, né? E eu tô ali, às vezes, fazendo uma brincadeira, ela quer dizer para, né? Se eu não ensinar uhum, isso, e eu não vou ensinar assim, ó, isso é para, isso é para. Não, é através dessa conversa natural, ó. uhum, Vamos parar agora, daí mostra o parar. Vamos parar de assistir TV? Vamos parar, né? E ensinando todos os dias um pouquinho. A gente não precisa ficar ali 2 horas ó, ensinando parar, 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 né? Então, uhum, tem que ser uma forma também natural. Eu vi aqui que tem uhum, gente perguntando de aplicativo. Isso uhum. aí, tu acha? É O que eu acho que estão aplicativo perguntando se esse é o que tu falou, o APA, como é que é o nome? Do Google, que tu falou do para Let jogar Me no Talk Google. O Lemitalk é o aplicativo, mas que tu falou para jogar no Google para fazer a prancha dos pictogramas, não é um Picto for aplicativo, Me né? Isso é um site. é um E site. o outro, E que começava com A, o Arazaki é um Arasá. portal. Isso, ele é Tá. um Não é um aplicativo. portal aragonês, lá da Espanha. Ele tem lá também, Tá. nesse Arazaki, ele tem materiais prontos. Então, quem é da pedagogia, né? Ou de outras Legal. áreas, pai, mãe também, é muito legal da gente entrar lá e já tem atividades prontas. Então, assim, tu escreve lá, Covid. Tem todas as Hum. brincadeiras, materiais para contar sobre Covid.
Legal. E agora que tu falou de Covid, Michelle, essa questão, né, quarentena, isolamento social, inevitavelmente estamos todos mais conectados, mais ligados na tecnologia, né, que é uma grande aliada, né, da Uhum. comunicação, enfim, comunicação aumentativa e alternativa. Mas existe um limite para isso? Tem algum momento que a tecnologia pode atrapalhar? Tem, Não? Pode tem, usar à tem, vontade? tem casos e casos, né? Teve casos já que eu já não consegui utilizar um tablet, por exemplo, porque a criança focava muito em outras coisas que tinham ali, e às vezes a família não queria deletar, por exemplo, um Netflix, um YouTube. Mas se a gente tem a Uhum. possibilidade de deletar esses aplicativos, né? De deixar um tablet só para comunicação, né? Tá. Eu vejo que funciona muito bem, porque o que acontece? Nas primeiras tentativas, óbvio, a criança vai abrir, vai procurar ali o que é interessante, né? Que são os vídeos, né? Mais atrativo. Mais atrativo, mas aí ao longo, né, do tempo ela vai vendo, bah, mas não tem mais aqui, não tem a graça de procurar os vídeos aqui. Então, realmente vou usar para me comunicar e dá muito certo. A maioria das vezes eu consigo utilizar e não me atrapalha isso. Mas tem vezes que eu já tive que ficar numa baixa tecnologia, né? Porque realmente não tinha como ser deletado. O que acontece muito? Eu gosto da alta tecnologia, né? Essa questão do aplicativo, do tablet, do software, que é muito fácil da gente produzir. Então, assim, eu tô na rua, no tablet, com um aplicativo aberto, e ali a minha criança, meu adolescente, quer me pedir alguma coisa que não tem. Na hora eu posso acrescentar. Eu não preciso nem da Uhum. internet, né? Posso pegar uma foto ali que tem no Uhum. tablet. Então, Entendi. eu posso tirar a foto, então é muito fácil. Uhum. Às vezes, a baixa Mais tecnologia, a gente prático. precisa plastificar, né? Para aquele material ser mais resistente, botar um velcro. Então, tem também essa possibilidade da alta tecnologia, às vezes, facilitar, né? Ser mais rápida a inserção. Tá, mas é mito, verdade, que a alta tecnologia pode ser mais eficaz ou mais eficiente do que a baixa tecnologia, ou as duas são iguais nesse sentido, A assim, de gente não eficácia? precisa usar, a gente não precisa usar uma ou outra. A gente pode Ou, utilizar as duas, tá? Por exemplo, eu quero tá. utilizar uma rotina visual e um tablet. Isso já estou usando baixa e alta, tá? Não existe um melhor ou Uhum, um pior, né? Claro que cada um tem seus benefícios, enfim. Mas não. Inclusive, assim, tem gente que quer tirar o som do tablet. Ah, não, mas aí vai ficar, uhum, o tablet vai ficar falando, né, por ele, por ela. Não uhum, precisa. O tablet é um vocalizador. A gente tem vários tipos de vocalizadores, né? Inclusive, estimula a criança a ouvir. É como uhum. se fosse a nossa voz, né? Então, a criança apertou ali e já deu uma resposta para ela. Opa, falou aquela palavra, ele vai tentar Sim, falar também, instantâneo. né? Uhum, Então, assim, cada criança é uma criança, mas não precisa a uhum, gente baixar o som, tirar o som. É melhor que tenha, que isso é uma estimulação para aquela criança. tá. E assim, mas pergunto mais assim, em questão de, sei lá, ter que escolher, né? Tipo, eu não tenho condições de ter um tablet, existe alguma lei, né, algum direito específico para as pessoas poderem obter essas altas tecnologias? Não, como funciona? Com o tablet, assim, eu nunca vi conseguirem na justiça, né? Mas com algumas outras tecnologias que a gente sabe que às vezes aqui no Brasil é muito cara, né? Por exemplo, o eye gaze, né? Que é através do olhar, uma tecnologia que Uhum. custa um valor bem expressivo, assim. Considerável. Uhum. Se consegue via judicial, já tive pacientes. Tem que ter um bom laudo, uma boa justificativa, não é qualquer pessoa, né? Também tem que estar em atendimento. Então, assim, sobre tablet, nunca tive assim, esse contato de conseguirem, Tá. né, via judicial. Mas a gente também, se a pessoa não tem condições, a gente pode utilizar baixa tecnologia, né? Claro que vão ter casos, por exemplo, uma paralisia cerebral, um caso muito específico, que só consegue utilizar, a fazer esse movimento aqui. Então, a gente coloca um acionador nesse movimento de pinça. Então, assim, vão Uhum. ter casos, né? Casos e casos, casos que sim, se justificaria, né? Fazer Uhum. um pedido na justiça, enfim. Mas tem outros casos que não é necessário ter o tablet, entende? Que eu posso utilizar uma prancha em Tá. papel. Então, aí não justificaria, né? Senão todo mundo sairia Entendi. ganhando. Claro, sim, é de novo caso a caso, né? Cada Caso a situação é uma caso. situação, né?
E queria te trazer um outro ponto também, assim, nós, né, o Pertence, somos um clube de sociabilização, né? Claro, para pessoas com deficiência, assim. Fico pensando como que fica a sociabilização, né, da pessoa que precisa recorrer a essa comunicação alternativa, né? Porque a gente fala da questão da família, dos profissionais que estão, né, ao redor mais próximo, assim, mas como que tu enxerga? Tu acha que isso repercute? Acha que essa pessoa que necessita dessa comunicação daqui a pouco tem uma sociabilização menor ou não? Eu já vi casos incríveis que em escolas, principalmente, que eu observo assim mais próximo, que a criança utilizando aquele recurso, por exemplo, o tablet, né, tá utilizando o software, tá chamando a atenção dos colegas. Então, colegas que talvez não fossem tão próximos, né, acabam se aproximando porque é Chamando. algo Aham. legal, que chama atenção, que tá, né, na idade, assim, poxa, estão levando um tablet para a escola, quero me comunicar com Uhum. ele, quero ensinar. Então, a gente vê nas crianças, principalmente, eles têm esse apego, eles querem ajudar, eles querem ensinar, Ah, né? legal. E isso é muito Uhum. legal. Então, eu vejo assim que ele é muito aceito, principalmente nas escolas, pelos colegas, né? Que querem estar Uhum. junto, querem conversar. Eu tenho, assim, uma menina em Canoas que a escola é espetacular, que fizeram um teatro. Até não sei se a mãe dela não está aqui me assistindo. Fizeram um teatro lindo e incluíram ela na peça. Ela não conseguia falar, tem uma síndrome. Mas a coleguinha ajudava, segurava o tablet para ela poder fazer a fala dela através do tablet. Assim, foi lindo, Aham. né? Então ela Que legal. participou, ela queria participar, né? Uhum. E conseguiu ser incluída tendo uma fala numa peça de teatro, onde a colega se Olha só. propôs, segurava microfone, segurava tablet. Então, assim, eu acho isso lindo, né? Muito show, né? Porque acho que é bem isso que a gente está falando no início, né? A comunicação, ela não é só fala, né? Enfim, existem outras mil formas de expressão e de Uhum, comunicação, né? Tu falaste sim, agora do teatro da peça, a gente também teve uma apresentação, né, de teatro com mais de 100 jovens, né, com deficiência em cima do palco, e ele não tinha nenhuma fala, basicamente, assim, né? Então, poxa, o teatro disse muitas coisas, mas ninguém teve, sim. né, falas, Sim. assim, a gente se expressou através da dança, da música, né, do corpo, então que a gente Exatamente, possa porque a explorar, expressão né? corporal, a expressão facial, né? Tudo isso é comunicação, né? A gente poder dar um sorriso já está dizendo um sim, né? Já tá, Uhum. ou uma cara mais fechada já quer dizer algo que não gostei. Então a gente tem que validar também isso é muito importante, né? Então, às vezes a gente quer que a criança aponte no cartão, na prancha, e quando na verdade ela já tá ali me dizendo assim que não gostou, né? Tá fazendo uma cara, eu posso validar isso. Eu vou olhar e falar, nossa, tô vendo que a tua carinha tá assim de triste, de que tu não gostou daquilo. Aí a gente também mostra lá, mas não fica esperando ela apontar. Já Uhum. pontua isso. Nossa, mas tu ficou muito brava. Nossa, mas tu tá bem feliz. Sim, Olha pegar só, isso é outros um sinais que sim. a pessoa possa Outros demonstrar. sinais, exato. Uhum. Muito legal, acho que esse teu relato, assim, emocionou a galera aqui pelos comentários. Uhum. Palminha, super inclusão, uau, emocionante, muito legal, assim. Eu acho que a gente tá tendo uma troca muito rica aqui, Michelle. A gente tem, acho que mais uns 10 minutinhos, acho que nem isso, pessoal. Então, se alguém tiver mais, enfim, algumas colocações, né, contribuições, perguntas, dúvidas, acho que a Michelle está dando várias dicas muito legais, né, Michelle? Acho que muito importantes. Não sei se tem mais alguma dica, assim, a questão, assim, fico pensando muito na questão do direito, assim, né, de que essas pessoas, né, podem ter, né, conseguir, enfim. Se tem É, alguma informação, onde eu acho conseguir assim informação também, em relação a isso. eu acho assim que uma das coisas que eu acho bem importante também pontuar, assim, que às vezes as pessoas têm dificuldade para ver se precisa ou não precisa do recurso. Tá? Para mim, assim, Uhum, se tem um questionáriozinho que eu uso bastante, até é da Toby, da Civian, que eu uso muito, que eles são assim 20 perguntinhas, que se tu responde mais que 5 dessas perguntas, já é indicado, né? Se tu responde sim, mais de 5 já é indicado que tu uhum. utilize um recurso. A Então, por exemplo, necessidade. Uhum, isso, uma das perguntas é assim, que a mãe ou familiar que está próximo acaba falando mais por ela quando está em uma roda de conversa, uhum, né? Então a gente sabe que às vezes a mãe, pai, como estão junto, entendem mais aquela criança e às vezes eles acabam ficando satisfeitos em algumas situações. Não, mas eu uhum, entendo, eu sei que esse sinal é isso, né? Sei que quando mexe a mãozinha quer dizer lá tal sinal. E na verdade,
se eu não conheço, se eu tô me aproximando, eu posso não entender aquele sinal. E aquela criança, aquela adolescente ficar ali, opa, não, né? Ficar triste, ficar frustrado. Então, esse item eu acho bem interessante, assim, que tem que pensar se qualquer pessoa que chega para conversar vai conseguir ter uma comunicação fluida, funcional. Se não for, a gente já pensa em entrar com alguma coisa que facilite esse processo, que facilite ela ser incluída, né? Que E eu a acho gente que pensa, a será que na palavra. escolinha ela vai conseguir ter uma conversa com todos os Uhum, coleguinhas? Será que os coleguinhas sabem que esse sinal aqui significa tal coisa? Então, vamos uhum. pensar em algo que inclua, né? E que no fim acaba repercutindo para a autonomia, né, dessa criança, né, dessa pessoa que possa, né, se expressar da maneira que for, Exato, sem precisar de uma outra pessoa como um tradutor, né? exatamente. Vi que surgiu, acho que uma última pergunta ali. Comunicação alternativa também envolve as escolas. As escolas, muitas já, principalmente escolas públicas, né? Eles já têm um bom treinamento, assim, tem o serviço, né? O AEE, que a gente também não pode achar que o AEE é, assim, para Que é o tirar... atendimento É o nutricional atendimento deles. especializado, né? Isso. Uh, que eles ajudam, eles auxiliam, né? Mas não achar que aquele AEE, que aquele Vai atendimento substituir o ensino regular e o ensino comum, né? exatamente. Então, assim, até me perdi o que eu ia falar das escolas, né? Isso, Sim, aham, as escolas já têm, às vezes as escolas públicas já têm o recurso, já têm o software de comunicação que foi dado uhum, antigamente pelo Ministério da Educação, né? Em parceria com a Assistiva, então, que receberam esse material, só que às vezes está muito tempo também parado esse material e não estão colocando em prática, às vezes troca muito uhum, professor, né? Então, as escolas eu vejo que estão buscando isso de novo agora, atualmente. legal. Então, a gente, profissional, precisa ir nessas escolas, precisa conscientizar. Então, assim, se tiverem pais aqui que entendam a necessidade do Tem profissional, bastante. entendam a Tem necessidade do vários. profissional, às vezes, da gente ir nas escolas. É por isso, é para a gente conscientizar lá o professor, conscientizar a coordenadora. A gente não quer jogar mais dificuldade para eles, a gente quer facilitar o Uhum, trabalho deles na escola, né? A gente quer que flua a ótimo. comunicação, que eles entendam como que essa criança pode participar, né? Quais são as limitações, quais são as facilidades. Então, é por isso que a gente vai muito em escola, qualquer área, né? Pode ir. E claro que o ideal seria, né, todas terem, né, essa abertura, né, eu acho que é o mais importante, né, ter Sim. essa abertura, esse diálogo, né, essa Uhum. troca. Então, acho que a Isso. partir daí dá para se construir e poder fazer realmente esse trabalho em conjunto, né, em Isso. rede. Eu tenho um comentário que eu queria ler aqui, que é da Fábio, que ela diz assim: eu tenho paralisia cerebral que afeta as pernas, e eu e minha irmã fomos convidadas para participar da apresentação do final de ano, e eu fiquei muito feliz. Ai, que Muito legal, legal, Fábio, muito Fábio. bom. Que Michelle é legal. uma excelente profissional, são muitas realidades, ótima colocação, muito bom esse bate-papo. A gente está se encaminhando, né, mais para o final. O meu relógio está um pouquinho adiantado, mas eu tenho aquele receio que a live cai, então só para a gente poder concluir, finalizar. Legal, né, Michelle, essa troca que foi Sim, realmente incrível. Acho que tem muito, muito conteúdo, muita experiência, assim, quando eu, né, te conheci. Enfim, acho que pelos comentários aqui também isso prova, né? Então, muito legal. Fico, de novo, muitíssimo feliz, né, de poder ter trocado, assim, uma profissional tão aberta, né, tão capacitada. E acho que alguém comentou aqui de muito amor, né, pelo que faz. Eu sim. acho que essa é a base, assim, né? Tu E falou que é se isso que eu encantou, quero né, pela passar aqui, comunicação. sabe? É isso que eu quero Uhum, passar, assim, que se cada um for lá falar com alguém que conhece, explicar um pouquinho da comunicação alternativa, talvez isso seja cada vez mais, chegue em pessoas que também precisem, né? Que seja mais acessível. Então, é essa sementinha que eu quero criar aqui. E que bom que vocês me chamaram, eu fico muito feliz, né? Quem quiser, que tiver alguma dúvida que eu não esclareci aqui, pode ir no meu perfil, me manda uma mensagem que eu ajudo. No meu perfil ele tem também algumas orientações. Às vezes eu faço uns videozinhos que eu sei que hoje em dia, assim, essa questão da gente estar na pandemia, tem gente que não está trabalhando, tem uhum. gente que não tem dinheiro para fazer um Sim. curso, mas que eu ajudo, né? Eu gosto muito disso, eu quero que isso aqui se transmita para outros lugares, né? Então, Ai, que legal, obrigada. Michelle. Muito, muito bom te ouvir mesmo, assim. Até tem um comentário que até subiu aqui já, mas assim, melhor fonoaudióloga do sul do Brasil, hein? O Gabriel falou. Eu nem vou dizer, Mas né? Meu marido, ó.
Não, mas com certeza tá entre as tops, com certeza, assim, de te ouvir. Eu tenho certeza. Teu perfil, então, pessoal, para quem tá assistindo aí, dá para clicar aqui, né? Fono.michele, com Ponto dois Borges. L's, Dois ponto L's. bora. Legal, enfim, galera, eu queria agradecer todo mundo. Eu não sei se tu acompanhou, mas a gente estava todo o tempo com mais de 30 pessoas, assim, mais de Sim, 35 pessoas aham. nos assistindo. Olha. Então, com certeza, essa sementinha foi plantada, assim, em várias cabeças, em vários corações. E que bom que por um olhar e por uma fala tão sensível, né, tão empática quanto a tua. Então, em nome do Pertence, de novo, te agradeço. E, enfim, também Obrigada. coloco o Pertence sempre à disposição. Estamos sempre aí. Obrigada, viu, pessoal? Tá acabando em 30 segundos, mas obrigada, vai ficar disponível no nosso IGTV. Tá bom essa live. Beijo, Michele, gente. um beijo Obrigada pelos pra ti. comentários. Tchau. Tchau, gente. Boa noite pra todos. Tchau, Boa tchau. noite.